Oh, meu Deus. E aí? Belezinha? Agora sim, estamos gravando esse primeiro podcast que nós estamos fazendo na Twitch. Então, se você estranhou que não foi no YouTube, pensou, pô, como é que eu perdi essa live? Na verdade, ela foi na Twitch, twitch.tv/Formação Fireball. Exatamente. E está lá, inclusive, agora no chat da parada. Então não tem desculpinha. Não tem desculpinha, não me venha com essa. There's no desculpinhas. Se não mandar salve é feio, caralho, salve pro Norton. Salve então, pro Norton. agora Eu esqueci de fazer uma coisa bem importante. sei até falar teu nome. Esqueci de mandar mensagem pro Pato. Mensagem pro Pato? Ele falou, me manda mensagem. Tá, beleza. Manda mensagem pro Pato, então. Entretendo as pessoas enquanto eu... Entreterei as pessoas, então. Rapaz, como é que vocês estão? Tranquilinho? De boa? Esse é meu entretenimento. Fechou. Falou. Tô aqui todo dia. Pô, pior que eu tô aqui todo dia mesmo. É verdade, agora. é verdade. A partir de agora. Rapaz, espero que a qualidade esteja boa. Nossa prioridade no momento é a qualidade de áudio. Espero que o áudio esteja smooth. Espero que esteja no seu ouvidinho, daquele jeitinho, pá. Porque assim, é difícil. Eu tenho eu não sei o que a Twitch tem comigo, na real, mas as nossas rotas... Na verdade, a Twitch e a internet, né? Tipo, comigo eu só amo ela. Mas assim, as nossas rotas não se batem direito. É por isso que a gente não streamava muito na Twitch, na real. Porque normalmente era daqui. E por algum motivo aqui travava, cara, sempre. Mas pelo que eu tô vendo aqui de longe, assim, tá verdinho ali. Eu tô vendo aqui, parece que tá bom. Então, parece que está bom. O áudio tá nice, tá excelente, coisa linda. Só pra mim está travando. Barum! Pô, teu nome é maravilhoso, velho. Barum, esse maluco salve. aí, eu lembro que ele fez e eu lembro que a gente conversou e eu lembro que eu amo ele. Então, assim, tu ama ele. Acredito, tu matou o Barum a sangue frio, Pedro. Puta, é verdade, velho, é verdade. Mas foi isso que fez ele ficar tão maravilhoso. Foi isso que fez, exatamente. As pessoas lembram dele até hoje porque ele morreu. Primeira pergunta, por que migrar pra Twitch? Cara, primeiro que porque todo mundo fala pra gente fazer isso, velho. É verdade. Todo mundo verdade, fala, verdade, migra pra verdade. Twitch, Twitch é melhor, Twitch tem os emoticons legal, Twitch tem isso, Twitch tem aquilo, tá ligado? Então assim, só não rolava antes por causa desse problema de rota. Mas esse problema de rota se resolvendo, aí tamo aí, velho. Aí tá tudo certo. Tamo aí, velho, tamo aí. Olha, eu acho que deu tudo certo. Minha Estamos internet não tá ao vivo. favorecendo, hip, puta que pariu, mas a gente tá aí. A gente tá aí, não. A gente Tá aí. tá aí, tá 100%. Razer entendeu? Players, por que tantas carinhas tristes? Não ponha carinhas tristes, velho. Não. Aprendeu a falar meu nome, agora sim, hein? Agora sim. A Agora qualidade tá top. A qualidade tá top, massa. Vocês estão ouvindo minha voz em alta definição. Alta definition. Beleza, não. A gente já pode começar, na real. Podemos começar. Podemos começar. Deixa eu Então, pegar a rapaz, pauta, porque eu não peguei a pauta aqui. Bem-vindos. Muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Hoje a gente vai começar de um jeito diferente. Ah, é verdade. A gente vai começar de um jeito diferente hoje. Então, Como que a gente rapaz, vai começar? hoje eu passei boa parte da tarde inteira respondendo comentários, porque teve muitos comentários. Boa parte de perguntas que eu também não sabia responder. Até porque que a mente por trás da parada toda é o Peter. Então, assim, o que aconteceu? Eu pensei, por que não pegar essas perguntas, trazer elas pra cá, e a gente faz no começo do programa, a gente abre, vai ser um quadro. No começo do programa a gente responde perguntas passadas. Perguntas que rolaram, tipo, nos podcasts anteriores. Nesse caso de hoje tem mais perguntas, porque, enfim, eu meio que fiz um compilado de todas até agora, que a gente não tinha respondido nenhuma. Então, a partir daqui vai ficar, acho que, mais tranquilo, né? Acredito que sim. Mas, enfim, se vocês quiserem, de repente, fazer suas perguntas nos vídeos que vão sair no YouTube, vocês fazem essas perguntas e nós respondemos elas aqui. Porque, tipo, responder lá é foda, porque às vezes sou só eu ou só o Pedro. Quando é só o Pedro é mais tranquilo. Mas quando sou só eu, não é tão tranquilo assim. Justo. Então, aqui a gente tá junto. Aí a gente pode responder e debater a parada. Além disso, já vou responder uma primeira pergunta já. Isso aqui vai pro YouTube? Vai. Vai. Isso vai, Vai. para o YouTube e acredito que em seguida? Em seguida. Beleza, porque na verdade é só pegar e dar um upload. Dá o uploadzão. Vai ser Aí isso aí. vai depender do tempo de upload da parada, mas já vai em seguida pro bagulho. Então, não se preocupem. Beleza. Agora sim, Você vamos tem começar. mais perguntas? Temos várias perguntas. Zilhares de perguntas. Beleza, aguardo, vai lá. Aguardo. Ian Wagner Cunha pergunta: é possível acordar um dragão? Olha, Durante o seu slumbering. Sim, é possível. É possível. Os dragões magicamente dormem no começo da terceira lua, né? No caso, no 11º dia, eles passam o dia inteiro dormindo. Mas é possível acordar eles sim. Seria uma boa ideia? Eu acredito que não. Esse é o Acredito que não ponto. seria Esse é boa o ideia. ponto, é. Já dormem pouco. Tu quer acordar quem tá dormindo pouco, velho? E assim, a justificativa que eu tenho principal pra isso é que a presença dos dragões no arcano ela é necessária pra eles. Pra recarregar umas baterias. Tipo assim, isso, como se assim. fosse, Como legal. se fosse isso. Então, Nossa. assim, a vibe principal é que eles fazem isso pela necessidade de recuperar as energias arcanas, entendeu? Irado. Então, Nossa. essa é a vibe. Tá. Sobre kobolds e dragões. Chorival pergunta: os kobolds não morreram quando os dragões morrem?
Então, isso entrega que os kobolds, na verdade, não são crias dracônicas. Não são crias dracônicas. É. São crias titânicas. Ou outra coisa. Ou outra coisa. Talvez Sim. eles tenham a mesma origem, por exemplo. Talvez os Sim. dragões e os kobolds foram criados juntos, talvez. Todo esse lore de kobolds, eu tô começando a escrever uma série de contos com um cara chamado Igor Feijó, que ele também é o ilustrador dos dragões, que vão aparecer em breve. Massa. E o nome do conto vai ser a história por trás da espada e o escudo, Pô, que que massa. conta como que foram fundados esses clãs. Tá. Em contrapartida não, na verdade, uma nota de rodapé, elogiaram muito os kobolds no teu mundo pelo fato de que finalmente os kobolds têm um lugar massa. Ah, que massa. Tipo assim, Sim. muita gente comentou, pô, que massa, um lugar que os kobolds não são fodidos. Sim, exato. Essas formas falam. Então, vendinha de tabaco. Nos dias que os dragões dormem, seria muito foda se todas as magias ficassem wild. E eu Pois fiquei, é. puta. Aí, tipo assim, eu trouxe mais pela questão de, pô, realmente, no dia que os dragões dormem, o que acontece com a magia? Eu pensei até uma coisa ao contrário, na real. Porque, tipo, se os dragões estão presentes direto do arcano, eles podem organizar a parada. Pois é. Sabe? Tipo, O que mas eu tô pensando... o wild, mecanicamente, é Então, tipo assim, eu não sei assim, exatamente como fazer isso, porque eu tive um problema grande, não foi um problema, uma situação difícil no cenário do Sol da Meia-Noite, em que eu coloquei que quando ficasse de noite ou de dia, modificava como que a magia funcionava. E o problema é que, assim, coisas que acontecem de tempos em tempos e modificam a magia como um geral, acaba complicando a mecânica do roleplay. Talvez o roleplay seja interessante, mas ter que consultar tabelas e coisas constantemente acaba entendi. complicando, entendeu? Sim, Uma mexe. coisa é um cara que, tipo, pô, quando tu rola o dado e cai em um resultado, tu rola numa tabela. Uma coisa que acontece de vez em quando. Agora, acontecer sempre é um pouco complicado, entendeu? Sim. Não significa que eu descartei essa ideia. Eu realmente quero que tenha algumas modificações no primeiro dia da terceira lua de cada ciclo. Tá. Mas eu não sei ainda o que vai ser. O que exatamente O que exatamente vai ser. Massa. Mas essa ideia de... que na verdade vai ser tipo... O dia que os dragões dormem, né? Cada dia vai ter um nome, né? E esse vai ser o dia que os dragões dormem. Então, com certeza vai acontecer alguma coisa. Eu só ainda não sei muito bem o quê. O que exatamente Massa. Os kobolds, eles têm aparências de dragões metálicos? Tem. Eles Então, são... eles têm... Tá, beleza. Não, eles têm. Eles são muito mais próximos de... a ideia de que o meio dragão tinha na 3.x. Tá. Que ele realmente tem traços daquela criatura dracônica na qual ele é a origem, entendeu? Sim, mas talvez ele não seja... Talvez ele seja mais pra um irmão do que pra um Isso, filho. exatamente. Legal, massa pra caralho. A ideia é que em algum momento existiram criaturas que foram criadas à imagem de outra criatura. Os dragões, os kobolds e provavelmente uma outra raça que eu estou desenvolvendo tem essa pegada. Mas quem falou isso foi o Igor Coutinho, quem perguntou da questão das aparências. Tupinamba pergunta, dúvida, se por acaso uma rocha gigante, uma ilha, caindo do céu, mata o dragão. Tá no lugar errado, na hora errada. Tá. Quem herderá seus poderes? Cá pra nós, o céu tá caindo. Esse quadro não é difícil de acontecer. É verdade, cara, é verdade. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu sei que, assim, dragões não cometem suicídio, por exemplo. Sim. Porque eles não podem. Tá. O plano dracônico diz que isso não pode acontecer. Agora... Plano dracônico. Tem essa vibe do plano dracônico. Agora, sei lá, existem coisas aleatórias que podem acontecer. Sim. Mas talvez o que causou aquele acontecimento recebe os poderes dracônicos. Entendi. Entendi. Tipo, se alguém projetou essa ilha pra cair lá, essa Provavelmente pessoa... E tipo assim, é possível por exemplo, a gente não tá falando da terceira queda, porque a terceira queda, em teoria, é a queda do fim do mundo. É, o que acaba com o mundo. Então a gente tá falando de uma queda que acontece. Tá, beleza. Um dragão teria o poder de, tipo, sobreviver a essa queda? Muito provavelmente, cara. Destruir A ideia... essa ilha, você imagina a ilha caindo. Então, a ideia dos dragões é que... Imagina. A ideia dos dragões é que eles são extremamente superiores às outras criaturas. Eles se aproximam de um poder divino. Sim, massa. Então, né, sei lá. Eles são criaturas de nível de dificuldade 26, 27, sabe? Eles podem ser mortos. O que é um pedacinho de terra caindo em cima deles? É exatamente isso. Fechou, massa. Bruno Lima pergunta sobre o humano genérico. Qual a melancolia dele? Tinha entendido que a melancolia era um tipo de efeito mágico inexplicável ligado à natureza da dádiva. Mas a gente comentou sobre a ideia de que pode ser que existam humanos, só humanos. Isso, na exato.
Eles não possuem uma melancolia porque eles têm a vida mais curta. Eles morrem muito mais rápido. Eles morrem cedo? Eles morrem cedo. Caralho. Eles não atingem a... Eles não passam, por exemplo, dos 35 anéis. O que seriam 20 e poucos anos. Eles morrem antes. Caralho. O corpo começa a falhar e eles morrem. A grande diferença dos Kia e dos Embo, que são humanos, é que eles foram recebidos e abençoados por uma divindade. Por uma divindade. Então, por exemplo, os Kia são filhos da maré. Tá. Então, eles possuem uma melancolia que é própria da maré. É similar ao ímpeto que os titãs trouxeram para os impulsos. Né? É uma questão divina, entendeu? Então é quase como, tipo, um humano, ele abandonou um dos familiares dele, porque, tipo assim, o humano genérico, ele é só filho da vida. Ele não é filho da vida com ninguém. Exato. Na verdade, assim, a ideia principal é que a vida... no Mitos diz que a vida criou as dádivas. Ela foi quem criou todas as dádivas. Sim. Mas no momento que ela morreu, o fato dela ter criado sozinha jogou as dádivas em um momento de loucura. E elas tiveram que ser adotadas por outras divindades. Uma exceção a isso é a Fúria e a Ordem com os orcs. Porque houve meio que uma cisão e uma divisão ali. Que ela tem... Os orcs têm 3 mães. 3 mães, exato. Massa. É meio que essa vibe. Sim. Massa pra galera. Tá. Toninho Dias. Uma ideia que passou pela minha cabeça. Haviam 10 dragões. Será que 5 deles foram assassinados pelos seus próprios filhos? Pois é. Talvez, né? Assim, isso é uma coisa que, ao mesmo tempo que eu quero dar a resposta pra isso nos contos, eu não quero. Porque Legal. a história por trás da espada e o escudo vai falar até o momento em que o 11º dragão teve a visão do fim do mundo. Massa. Porque ali finaliza a história por trás da espada e do escudo e começa a falar do conflito deles. Massa. Então o conto vai ser sempre de antes. Tá. Tem a ver com a fundação dos clãs. Tá. Nosso querido Stefinho Martins, Stefields. ele só deu uma curiosidade, ele falou sobre a etimologia da palavra halfling, porque não vem de half, vem de escocês halfling, que é um tipo de pessoa, uma pessoa excluída ali à sociedade. O que fica massa porque combina com a ideia dos halflings. Exato. Cara, eu não sabia disso antes dele, tipo, falar, mas eu tinha visto relativas aos hobbits, né? A ideia dos nomes de tipo, hobbits, e que me leva também à escolha do nome do plano dos halflings. Os halflings, eles são, por excelência, escoceses no cenário. Ah, que doido. Então, o nome Valsh, ele é o nome de uma família clássica escocesa, que era conhecida por enterrar barris de carvalho com uísque dentro para poder sobreviver aos períodos de seca. Fino. Tá ligado? Fino. Porra, então, que estilo, né? Acho que ficou maneiro, sabe? Ficou bom. Então, massa. vamos ver. Francis Simon pergunta, quando a estação muda, os reis mudam ou quando os reis mudam, a estação muda? Referente aos elfos. Puta, cara, isso eu tive uma discussão muito massa hoje com um brother via Messenger do Facebook, porque a gente chegou à conclusão, e eu concordo com ele, cara, que as estações serem muito curtas gera um problema muito grande. Então, o que a gente refletiu? A gente refletiu que existem 2 calendários, 3 se a gente considerar o dracônico, mas existem 2 calendários em tipo o Skyfall. Um calendário é o calendário lunar, que é o que é dividido em dias, luas, ciclos e anéis. Tá. E existe um calendário solar. O calendário solar é o equivalente a 2 calendários lunares. É o tempo que demora para o planeta Diop dar a volta completa no Sol. Esse calendário é o que vai determinar as estações. Então, cada anel tem 2 estações. São 120 dias. Tá. Um ano tem 120 dias? Não, um ano tem 240. Tem 240, claro. Então, uma estação dura 120 dias. Cara. Mas só troca de estação porque troca o rei élfico. Se por um acaso... Calma. Então a gente não tem 4 estações, porque se cada estação tem 120 dias e o ano só tem 240... Não, mas o ano lunar tem o ano lunar tem 240. Nossa senhora. O ano solar tem 480. Massa. Que é mais do que o nosso, né? Sim. Mas por questões de idade e coisas assim, a galera conta em anéis. Tá. Então essa é a diferença. Massa pra caralho. Quando se fala um ano, se fala 2 anéis. Massa. Tá. Essa é a vibe. Mas assim, se por um acaso acontecer de um elfo passar mais tempo como rei, sei lá, dá uma merda numa corte élfica e o rei do inverno não abdica o seu trono. Vai ter um anel inteiro de inverno. Cara, vão ter repercussões. Eles controlam magicamente as estações. Doido. Tá. Massa. Vinícius Rogue
Ele perguntou se um gnomo e um elfo pode se tornar Tiefling também, sendo tipo eles alienígenas. Como é que é? Desculpa. Se um gnomo ou um elfo pode se tornar Tiefling também. Não. Tem uma coisa que eu percebi que eu não deixei claro e foi falha minha. Os únicos que podem se tornar Tieflings São humanos. são humanos. Tá. Isso é uma coisa. Tá. Se por um acaso um anão, por exemplo, ou um halfling, passar pelo ritual na ilha de Tief, ele se torna um Tiefling, mas não, ele não é um Tiefling, porque a raça Tiefling, né, o arquétipo de Tiefling, ele é necessariamente humano. Tá. Se um anão passar pelo tipo, ritual, ele se torna um tipo tocado por Tief, tocado pela sombra. Ele se torna legal. Ele tem a sombra como um patrono. Ele talvez até pegue características demoníacas, mas só é um Tiefling quem é humano. Tá, então ele ainda é um anão por natureza. Ele é. Os dons dele serão de anões. Mas, por exemplo... então tá lá. Mas, por exemplo, um Tiefling poderia ser... Além de ser um Tiefling, ele poderia ser, por exemplo, um Warlock da Sombra. Um anão pode fazer esse processo de se tornar, né, fazer todo o ritual durante a maioridade, para se tornar um tocado pela sombra e assim se tornar um clérigo da sombra, ou quem sabe até um Warlock da Sombra, enfim. Eles tornam um anão sombrio, um anão das sombras, um halfling das sombras. Massa. Provavelmente vai ser um arquétipo que tu vai conseguir um dom a mais, digamos assim. Massa. Teve o Márcio Prime fez uma observação que eu achei, uma observação barra pergunta que eu achei sensacional. Que é casas de halflings tem aquelas cortinas de miçangas, tá ligado? Porque daí tu não precisa abrir, Exato. Tu só passa de cômodo a cômodo. Então, velho... E eu fiquei, pô, isso é muito massa. Originalmente, eu tinha pensado em biombo para divisões internas. Tudo dividido por biombos, assim. E pra entrada da casa eu pensei em plantas, cara. Tipo, uma grama alta que tu tem que abrir, tá ligado? Sim. Tipo, não é do teto pro chão. Sim. É do chão pro teto. Então tem uma pegada diferente, assim. Sim, sabe? massa. Mas massa, cara, eu achei interessante. As estações duram mais ou menos quantos dias? A gente respondeu 120. Foi do Daniel Lucas quer dizer, desculpa, foi do Bruno Mourão. E do Daniel Lucas, como funcionam as magias de invocações. Pô, essa é uma pergunta boa. Eu vou deixar pra responder durante o vídeo, porque tem isso em massa. Cosmologia. Beleza. Então, Guys, essas foram as perguntas. Sim, essa foi o nosso momento de perguntas. Momento de perguntas inicial respondendo as dúvidas. Espero que a sua dúvida tenha sido respondida, se ela estava em conjunto com as outras do universo até então. Então, beleza. Vá. E se você estava assistindo esse vídeo sobre cosmologia e tem pergunta sobre cosmologia no final do vídeo, coloque nos comentários. Beleza, que a gente consegue amanhã responder as perguntas de hoje. Sim. Que é uma loucura, a gente faz todos os dias. Fazer isso todos os dias. Só mais uma perguntinha então, porque eu vi que mencionaram aqui, mas eu respondi lá no YouTube também, mas é porque é uma parada muito massa. Do Ergar. O que tem? Como é que é? Os do Ergar, eles são os primeiros anões que fizeram o pacto com o dragão vermelho, se tornaram do Ergar e tiveram filhos. Ah, tá. Eu achei que era aquele esquema de tipo, o dragão vermelho pediu metade da população do... É isso. Ah, tá. É metade da população da primeira cidade anã. E aí eles fizeram um pacto com, tipo, o dragão, né? Se tornaram, na verdade, servos do dragão. E quando eles tiveram filhos e filhas, esses filhos e filhas não morreram quando o dragão vermelho morreu. Ah, tá. Ok. Então, quando a próxima dragonesa assumiu o posto de dragão vermelho, eles não morreram, porque eles já não eram mais filhos daquele dragão, eles eram filhos de Duergar, que morreram na troca. Nossa. E eles negaram a dragonesa vermelha e voltaram pro subterrâneo. Mas são Duergar. Eles têm uma cultura própria, enfim. Beleza, é isso. Fechou? Fechou? Pode dar sugestão pelo Facebook? Com certeza. Inclusive, se você apoia o projeto, o melhor lugar é pelo Reduto dos Heróis, que é o grupo secreto no Facebook. Hoje mesmo começou uma discussão lá sobre guildas. A galera tá debatendo guildas. Tem umas guildas muito animais que a galera tá pensando, muito massas. Muito massa mesmo. Tem um maluco que tá pensando numa guilda só de comércio, como que funciona o comércio. Ele é uma guilda que tá focando em trazer os produtos de fora da cidade pra dentro, tá ligado? Muito massa, velho. O cenário tá ficando muito rico, cara. Muito rico. Eu tô bem empolgado com isso. Tu disse os produtos que extraem são aqueles, tipo, frutas caseiras. Exato, Pão caseiro. Pão caseiro, Matéria-prima, por exemplo. A ideia de que tu consegue umas árvores muito incríveis do lado de fora da cidade de Albric. Mas pra entrar é foda, tá ligado? Então, tem todas essas paradas. Massa. Então, beleza? Vamos lá. Beleza. Cosmologia. O que é cosmologia, Roxo? Cosmologia. Isso é importante.
Em D&D no Em geral. D&D no geral, Porque a sim. gente não precisa falar só de Skyfall pra poder Sim. falar de cosmologia. Quando a gente menciona cosmologia no D&D em geral, a gente tá falando dos planos. Dos seus Exatamente. diversos planos, das suas criaturas estranhas e, tipo, em que posicionamento essas coisas estão. Então a gente tem o Mar Astral, a gente tem a Feywild, a Shadowfell, o Plane of Elemental Chaos, né? O caos Exatamente, elemental, exatamente. o abismo. O plano material primário, onde, né, as nossas aventuras normalmente se passam. Perfeito, exatamente. Inclusive, assim, desde muito tempo em D&D se fala sobre isso. Sim. Existe, né, Manual of the Planes, Manual dos Planos, existem Planescape. Planescape, né? Existe É uma parada dessas. E outros jogos, como por exemplo Magic the Gathering, trabalha a ideia de muitos planos. De muitos planos. Nós temos Planeswalkers, exato. exatamente. Planinautas. Acho que é isso, né? Que ficou. Se bem que acho que depois, em português, eles colocaram Planeswalker, né? Eles Pois é, eu não voltaram faço atrás. ideia. Eu acho que porque não sei também. é É que Planinauta é meio merda. Tá, mas vamos falar na real de o plano material primário em Skyfall. em Skyfall. Então, assim, eles me perguntaram inicialmente, pô, Skyfall é isolado dos outros planos que nem Dark Sun, por exemplo, que nem Atas? Sim. Sim e não. Isolado na questão de ter o The Grey em volta que impede ele de conversar com qualquer outra coisa? Então, sim e não. Tá. Em que sentido? Aham. O primeiro é, basicamente, você não tem acesso a outros cenários em Skyfall. Tu não consegue sair de Skyfall pra Forgotten. Exatamente. Tá. Por que isso acontece? Eu não gostaria de misturar muitas coisas, porque eu acho que ele é muito fatalista. E Tá. quando você coloca, por exemplo, um Warforged no cenário de Skyfall, algumas problemáticas começam a aparecer. Sim. Né? Quando você coloca, por exemplo, outros tipos de elfo em Skyfall, outras problemáticas começam a aparecer. Então, eu sempre penso que seria interessante que as pessoas entendessem que é um cenário fechado por si só. Um cenário fechado por si só. Então, mas ele não é isolado dos seus outros planos dos seus internos. outros pontos. Que é muito interessante no Skyfall, que são outros planetas. Exato, um sistema outros solar. astros, né? Outros Planetas, astros, luas, essa vibe. O plano material primário ele tem nome, isso é bem interessante em Skyfall. O nome do plano material primário é OP. OP as fuck. Não, mas é OP, né? Que é um nome rápido, é um nome simples. Aham. E que muitas vezes eles dizem que é o nome do Sol, mas tá equivocado. É o nome do planeta, né? Isso é bem discutido. Tem toda uma vibe acadêmica em Skyfall, tem uma universidade em Alberic. Massa. E então a galera debate muito como que são as coisas. E a gente chama de plano material primário unicamente porque é o foco do cenário. Por exemplo, se a gente considerar os Urodelos, eles Sim. vão dizer que aquele não é o plano material primário. O plano material primário era o é de plano onde eles deles. vieram, Exato. exatamente, Os é. elfos, a mesma coisa. Sim. Então, tem uma grande discussão na academia em que os elfos e gnomos dizem que aquilo não é o plano material primário e os humanos dizem que sim, cara. Esse é o plano material primário e vocês que estão viajando. Vocês têm plano? Não tem mais Então, plano. não A tem gente mais. tem. A gente que Então tem. aqui agora é o bagulho. Então essa é a vibe, tá ligado? Essa é a Massa. vibe. E as regras do plano material primário de OP são inicialmente as mesmas das nossas, em termos de gravidade, de todo o resto. Aham. E as estações mudam muito drasticamente. Então, quando troca a estação, por exemplo, pode nevar em todo o continente. Ele realmente... O inverno realmente chega e chega pra caralho, assim. Tá. Tipo, não é metade do continente tá gelado, outra metade tá de boa. O bagulho vai Ele atravessar vai a parada atravessando. toda. Só que Sim. assim, existem locais mais temperados e outros menos. Uhum. Né? Então, por exemplo, existe um deserto. O deserto, quando fica frio, pode ficar frio pra caralho Sim. à noite. Pode até nevar, mas ele é essencialmente árido. Sim, Porque ele é entendi. num local mais específico do mapa que é mais árido. Inclusive, eu vou fazer esse mapa em live em algum momento. Tá. Né? A inspiração do mapa é sensacional. por É sinal. muito boa, é muito boa. Ela veio da E ficou onde? legal, cara. Ficou bom pra caralho. Eu tava em um hotel que era um all-included, assim, eu tava bebendo pra caralho, e eu pedi um Alexander, que é um drink que vai, dentre outras coisas, canela. Canela em cima. E cara, o formato da O canela formato- ficou certinho. Então, e eu tava muito querendo, velho, eu precisava muito de um formato pro continente, eu não tinha isso na cabeça, fiz vários esboços. Cara, quando ela colocou a canela, ficou perfeito. Sim, cara. Tipo, fiquei de perfeito, mesmo. cara, muito bom. Sim, Bom, mas esse é o plano material primário, essas são as Sim. regras dele. sim, tá. Né? Então, considerando isso, como que são as outras viagens planares? Como que Beleza. são os outros planos? Sim, como que a gente vai de um plano pro outro? Basicamente, portais. Portais e portas. Portais e portas. E salas. E salas. E É, salas. né? Tem isso. Existem três conceitos principais, velho. Três conceitos principais que garantem a ideia de viagem entre planos em Skyfall. Que é Aham. porta, sala e portal. Porta
vai te levar ou para um portal ou para uma sala. Uhum. A porta é literalmente uma porta. Ela tem que ser aberta. Ela não está constantemente aberta. Ela tem uma maçaneta. Tá, massa. O portal legal, o cara tem que conseguir abrir. Massa. Uhum. Né? Atrás da porta, do outro lado, pode ser que seja um portal, no sentido de que te leva de lugar A para lugar B. Tá. Sendo que esse lugar A e o lugar B podem estar no mesmo plano ou serem planos diferentes. Tá. Ou vai te levar para uma sala. A sala é uma dimensão de bolso. Tá. Ela não está em nenhum plano. Ela é por si só um plano próprio. Sim, que no caso é tipo onde ficam os condos. Que os condos, que são os condomínios, eles são salas. Salas. Eles são salas. Plano próprio de apartamentos. Isso. Só que tem uma característica específica da porta. A porta não pode ser trancada. Ela não pode ser trancada. Ela tem espaço para uma chave Uhum. e ela não pode ser trancada por uma chave. Ela pode ser trancada magicamente, mas nenhuma chave tranca ela. Nem Skeleton Key que a gente tinha falado de Não, abrir. essa abre. Aham. Então, por exemplo, eu posso usar magias simples até, né? Aquelas magias de trancar portas, por exemplo, Aham. funcionam com portas mágicas. Mas se eu tenho essa chave mestre, eu consigo abrir mesmo que essa porta. Mas Sim. não existe nenhuma chave que tranca portas. Que doido. É, Tá, então tipo assim, mas pra abrir uma porta, normalmente, tipo, todas essas portas, elas são... Qualquer um pode chegar e abrir? Normalmente sim. Até tipo... Caralho, que tô... Tipo assim, mas assim... Se a gente tá falando, por exemplo, de uma propriedade privada Tá, e o cara tem uma sala, tá. e aí? Qualquer tem- um pode chegar, full RPG. Full RPG, full Final Fantasy. Tipo isso, assim, Tu chega, entra na casa, sai, quebra tudo, pega uma poção e vaza. Então, mas aí vem a parada interessante. Ah. Se tu sabe que é uma propriedade privada e o cara não pode trancar, com certeza ele botou algum tipo de defesa. Talvez não seja a melhor ideia abrir essa porta. Entendi, ok. Entendeu? Então, tipo assim, a segurança do não abrir é pela tua própria segurança, Tá, entendeu? entendi. Não é pelo vai estar trancada. Sim. Então existe uma lei que defende isso. Se você tem uma sala e ela é privada pelas suas defesas. Exatamente. É uma das leis de pedra, né? Ah, Eu tá. não lembro o número dela, preciso reescrever elas que eu escrevi há muito tempo. Massa. Mas é uma das leis de pedra. Você pode proteger qualquer porta, né? Mesmo Massa. causando a morte de alguém, por exemplo. Aprender a ficar de boa aí. É isso aí, é. E tem como arrombar portas? Sim, sim, com magia. Com magia? Porque ela só pode ser trancada com magia, tu pode usar magia pra poder abrir ela. Então você arromba ela, né? Elas não Cara, podem que ser treta, quebradas, Aham. né? Isso é uma coisa que a galera tava, tipo, discutindo. Tanto que as portas em Alberic são mais antigas do que a própria fundação da cidade. Quando as dádivas se reuniram lá e fundaram a cidade de Alberic, eles fundaram em cima de ruínas de uma outra cidade, que, né, era outra cidade, e aí eles viram que as portas já estavam lá. O que as guildas usam como salas próprias são mais antigas que as próprias guildas. Ninguém criou. Porra, massa. Massa pra caralho. E existe um número limitado de portas. Mas que são muitas. Infinitas, mas existe um número limitado. Por quê? As estrelas que você vê no céu dizem que são as salas. E existe, teoricamente, um número limitado de estrelas no céu? Pois é, essa é a discussão. Tá, nossa, legal. Mas assim, tem algumas coisas curiosas. Uhum. Algumas pessoas começaram a estudar que a posição das estrelas pode ser, no caso, as Nossa constelações, Que animal, não significa cara. que é a porta que está do lado dela. Mas significa que, e eles comprovaram isso, tu consegue abrir portais de uma sala para outra sala, desde que ela esteja na mesma constelação. Deu pra eu entender? Caralho, sim. Então, não, eu tô pirando forte na minha guild já, velho. Porque quem sabe o Atlas, eles podem estar tentando cartografar o céu, velho. Porra, que animal. Cara, esse negócio Irado. de se localizar por estrela e pra saber pra onde a porta vai é animal, cara. E aí, assim, as magias de teletransporte que tu usa dentro de sala, tu consegue usar de uma sala pra outra só se ela faz parte da mesma constelação. E o louco é que as constelações, muitas fazem a imagem de titãs. Então toda aquela pira de tipo um tigre plumado, por exemplo, é uma constelação, Ah, que doido. tá ligado? Então tem essas vibes, tá ligado? Caralho, que animal, cara. Que massas amarras. Massa, fechou. Legal. Fechou? Massa. Então, falando sobre o plano material, sobre mais ou menos o sistema solar? Mais ou menos um pouco o sistema solar. É importante determinar que o planeta de Op tem duas luas. Sim, Lápis e Vermi. tá. A Lápis é a lua azul e Vermi é a lua vermelha, que elas são inclusive símbolo de Skyfall por causa da importância que elas têm pra
dia a dia das pessoas, assim. E tipo, elas... Lápis veio de lápis lazuli, alguma coisa assim? Veio, é o nome da pedra, né? Da aham. pedra azul, Sim. é isso mesmo. Massa. Lápis, ela é a lua azul, que é a lua menor, Vermi é a lua vermelha, que é a lua maior. Aham. E a ideia das duas é que elas determinam o calendário lunar dos anéis, ciclos e luas. Massa. É chamado de um anel porque em algum momento do ano, a cada 240 dias, acontece um eclipse lunar entre as duas luas e o Sol. Que dá treta. Que dá treta. Mas não dava treta. Tá. Mas começou a dar. É chamado de anel exatamente porque quando tu olha pro céu, você tá vendo um anel, que é o eclipse. Sim, massa. Quando os Tiflins fizeram a revolução deles e eles se libertaram dos demônios... Acabei de me ligar de uma coisa. Fala, continua, desculpa. Tá. Quando eles se libertaram dos demônios e prenderam os demônios de volta no vulcão Tief, eles lacraram a única entrada que tinha para Varmar. Varmar é o plano dos demônios. Massa. E os demônios encontraram uma outra saída, que é no momento que acontece o anel, o eclipse, o plano das sombras abre e ele tá concomitante, ele tá sobreposto ao plano de Op. E aí os demônios conseguem sair para o plano material primário. Meu Deus. E eles saem de locais, tipo, obscuros e circulares. Então, por exemplo, se você tem se tu tem na tua casa, por exemplo, um relógio circular e fica escuro, durante o eclipse um demônio pode sair de dentro do relógio. Caralho, então que é massa. prática, quando começar o ano novo, as pessoas taparem coisas circulares. Sim, ou nem terem, né? Ou nem terem. Sim. Outras... Legal que dá uma arquiteta, tipo, hexagonal pro bagulho, assim, uma arquitetura De outras poligonal, formas. assim. Exato. São demônios mesmo, não são diabos. Os diabos a gente vai falar depois. Tá. Mas, então essa vibe gera uma questão Demônios cultural. são de Varmar. Varmar, Diabos são de Vermi, que é a lua. que é a lua. Que é uma lua que é um plano de loucura, de sede de sangue, é um plano em que tem a ver com desejos. Muitos teóricos da universidade dizem que os titãs vieram inicialmente de Vermi, porque ele é um plano de desejos. E isso não é necessariamente verdade, mas é uma teoria que faz sentido, pô. É um plano de desejo, de impulso, de sede de sangue, de ímpeto. Porra, por que não eles não viriam de lá? Sim. Né? Mas ele é um plano em que um diabo só consegue se materializar no plano material primário se você está olhando para a lua vermelha e deseja algo. Ah. E aí ele fala no teu ouvido, aparece na tua frente, no reflexo da água e ele se materializa. Um diabo. Um demônio não, demônio é a O loucuragem. demônio é a loucuragem do uma vez por ano. O diabo, ele vem da maldade no coração de alguém. Isso, exato. Tá, massa, exato. massa. Então tem essa pegada. Caralho, que doido. Pô, que animal isso. E é legal porque assim, dá pro ano novo, que é normalmente uma festa feliz, as pessoas festejam, ficam muito loucas e estouram champanhe. Em Skyfall, não é uma data feliz. Pô, é um eclipse, cara, que pode dar uma merda do caralho. Entendeu? Tipo, os demônios saem nas ruas. Sim, é preparativo, tipo, todo mundo se tranca, Tipo isso. tapa tudo que der, E tem guildas, por exemplo, que o foco é esse dia. ficar, tipo, acordado esse dia de noite e defender as... Puta, que massa, então, velho. Então tem... Então, tipo Cara, assim, que animal, velho. Então, tipo, é um momento... Cara, você pode jogar uma aventura que é só isso. É só a virada do ano. É um dia de aventura. Você tem 24 horas pra poder salvar a maior quantidade de pessoas que você consegue numa cidade. Cara, que doido, velho. Tá ligado? Então, Sim. tipo, tem muitas coisas interessantes, assim. Realmente, tipo, as fontes da cidade, por exemplo, né? Sim. Os wells, não são redondos, são hexagonais. Ou octagonais, entendeu? Sim. Eles nunca vão ser redondos por causa disso. Sim, Então, massa. porra, é animal, tá ligado? É animal. Tem só uma pergunta aqui que eu acho que ela é pertinente. Acabei de apoiar com uma guilda. Tem que esperar o pagamento cair pra poder entrar no grupo? Tem que... Não, cara, se tu já tem acesso a me mandar mensagem, pode mandar, eu tô, tipo, colocando. Inclusive, quem tá apoiando com guilda, eu tô permitindo que o cara bote membros do seu grupo de RPG nesse grupo, porque gera mais conteúdo, a galera fica mais feliz, assim. Massa. Noah Crimson, muito obrigado, brother. É muito nóis. nóis. Valeu por ter apoiado. Vi que tem menos de 10 e já corri pra apoiar. Velho, é. Irado. Esse é um bom momento pra poder Guildas falar tipo Bloodborne. Desculpa. Sim. Pedro, tu é um gênio. Vocês dois. O cara que é o Pedro que falou aqui também. sim. Caralho, é verdade, velho. Meu Deus, como é que o meu papel de parede de Bloodborne não me liguei disso, cara. ele tá ali. Sim, Night of the Hunt, velho. Porra, que animal. Então, velho. mas o maluco, ele tinha um maluco falado isso lá no grupo. Ele falou, cara, eu quero fazer uma guilda de caçadores de demônios. E eu, caralho, se o cara caça demônio, significa que talvez
existem ritos específicos de círculos que tu tem que colocar que os demônios saem daquele círculo. Tipo, talvez um círculo de giz traz alguns tipos de demônios. Círculo de pedra traz outro, de fogo... Cara, que animal, Eu achei véi. muito massa, eu não tinha pensado nisso, sabe? Cara, que animal. Tá, só vou explicar também essa, por que minha cabeça explodiu. Por que tu chamou os Half... Por que o nome do mundo dos Halflings é o Welsh? Foi aquilo que eu expliquei do clã escocês. Sim. Sabe como é que é o nome da língua? É o Welsh, que se fala lá. Caralho, não tinha pensado nisso. Que loucura, né? Que loucura, é verdade. Pois é, eu olhei Porra, aqui e minha caralho. cabeça explodiu, na hora. Eu, caralho, velho, que loucura. Bom, massa, massa. Tá, sim, enfim. Desculpa, Tá. massa. Vamos falar da lua azul, porque ela é um outro plano. Cadê os links pra apoiar? Porque o gerente ficou doido. Cara, quem puder passar os links aí, a gente não tem... Na real, o Beuse fez... o Beuse fez, eu até dei mod eu até pra posso ele. colocar aqui. Desce mod dei pra mod ele? pro Beuse, aham, sim. É nóis, Beuse, Tá, valeu, ponto querido. ME. Eu vou colocar aqui, mas É. a gente pode falar sobre outras coisas. Ó, a galera toda já jogando os links ali mesmo. Cara, Valeu, qual rapaz. RPG. A galera tá mais rápida que eu. É, então. E aí, vamos... Deixa eu te dar mod também já Tá de aqui. boa. Vamos dar ali... Ban. Pedroca. Vamos Mas dar ali... Pedroca. Vamos dar ali... Azeite. Lápis. Lápis. A lua azul. A lua azul. A lua- Daqueles que foram presos. Exatamente! Tá. A lua azul, teoricamente, ela é uma prisão, ela é um plano de prisão. Inicialmente, ele foi criado para poder prender os serafs, que são os anjos do cenário. Como foi esse processo de prender os anjos? Eu ainda estou desenvolvendo, mas a ideia é que eles invejaram os mortais, né? As dádivas. Massa. E aí foram presos pelas deusas lá. Especificamente, eu acredito que vai ser pela Ordem. A Ordem prendeu eles. Porque Massa. os anjos serviam a Ordem. Uh. E eles se deixaram tomar por um sentimento que inicialmente não era deles. Sim. Isso é uma coisa tão, tipo, é um negócio que... Só que assim, lembrando, rapaz, porque acho que as pessoas também, tipo, elas vão pensar serafs e vão imaginar naquele serafim, né? Tipo, mesmo, aquele anjo que é com aquela cara de humano, asa Sim. de coisa. Mas não, né? Não. Os serafs, eles são tipo evangelho, tipo uns monstrão, assim. Então, sim e não. Tá. Porque qual que é a minha principal inspiração para os serafs? Uhum. Todos eles vão ser instrumentos de sopro. Caralho, que loucura. Trompetes, mas- saxofones. A ideia dele. Aham. Porque qual que é a vibe? Eles são aqueles que tocam as trompetas. Eles são aqueles que anunciam o começo e o fim. Eles são a música que criou as coisas perante a ordem. A ordem Caralho. organizou as coisas. Aham. E ela organizou da forma mais pura possível a música. Aham. Então os serafs, eles são criaturas aladas que têm traços de instrumentos de sopro. Caralho, eu não consigo nem imaginar isso. Mas, tipo, Não, assim, eu também não, eles mas têm o cara- artista que se vire. Mas, tipo, eles têm caras bizarras. Eles talvez não eles não tenham cara, talvez, humanoides, entendeu? Eles, tipo os gigantes Dark Souls, que é um buraco no meio da cara. Talvez tenha, por exemplo. Talvez tenha. Mas eles não são, tipo assim, exatamente um instrumento. Não, de som. não, não. Porque eu não consigo não imaginar um saxofone com uma perninha e um bracinho. Não. Mas tem a vibe de... os serafs, eles vão ter essa vibe de, tipo... Sei lá, por exemplo, se o cara é um saxofone, ele é longo, né? Ele vai ser, tipo, alongado. Ah, sim. Ele vai ter possibilidades de, sei lá, de tocar notas ao longo do corpo, por exemplo. Sim, se Talvez ele- ele tenha muitos braços pra poder tocar as notas, entendeu? Se ele for, tipo, uma tuba, ele é, tipo, grande e largo, assim, mais arredondado. E talvez o buraco dele consuma tudo que passa à sua volta. Ele suga as coisas por causa do enorme, né, Sim. buraco que ele tem. Ele que- tem voz? Ou ele não, ele só canta Ele só na canta, nota? ele Ah, não tá. fala. Então ele é grave. Ele é grave. Também. É. Legal. Então, essa... É uma ópera, é quase uma ópera, né? É uma ópera de instrumentos de sopro. Tanto que, tipo, se tocam instrumentos de sopro pra poder anunciar ritos religiosos. Massa. Mas tu não pode tocar todos. Tu não pode tocar, porque, tipo... Dizem que ao tocar todos, você solta os serafs da prisão deles. Ah, entendi. Tipo Mas, assim, tipo, quando... não é necessariamente verdade, porque já fizeram isso pra tentar invocar e os serafs ainda estão presos. Sim. Mas, curiosamente, criaturas aladas começaram a aparecer, asas caíram no plano material primário. Tá, existe então Penas. essa manifestação estranha que acontece, Isso. que é diretamente relacionado. Tipo assim, tem como tu ir lá? Tem como tu ir em lápis e ver um seraf? Tem. E ele tá preso. Tá preso, ele tá em uma prisão. Ah, ele tá efetivamente numa prisão, ele não tá solto no bagulho. Não, ele tá consegue. preso, ele tá preso em Seraph. Tá. Ele é um plano infinito Aham. de reflexão sobre os seus pecados. Ele cometeu o único pecado que existe em Skyfall, inicialmente, é a inveja. Ah, Porque os únicos que podem pecar são aqueles que são puros. E os únicos que são puros são as criaturas que foram criadas. entendi. Então,
quando a gente fala de criadas, é a criação, né? Com C maiúsculo, tá ligado? Sim. Então, por exemplo, as divindades podem pecar. Os titãs podem pecar. Os dragões podem pecar. Os serafes podem pecar. Os gigantes não mais porque eles foram extintos. Mas eles poderiam pecar. Porque eles eram, inicialmente, as primeiras criações. Sim. Entendeu? Tem uma vibe do Skyfall, que é as eras, né? Agora a gente tá na era das quedas. Tá. Em algum momento houve a Era de Sangue, que foi quando as dádivas foram criadas. Tá. Antes da Era de Sangue, a ideia é que existia a Era da Criação. Que era esse momento em que os dragões foram criados, os titãs foram criados, os impulsos e as deusas. As deusas, até tipo as... Até a vida, por exemplo. Até a vida, até a ordem. Até a ordem, por exemplo. Os serafes, que eles foram criados pela ordem, eles, na verdade, eles têm o poder similar, por exemplo, a dragões, a titãs. Os serafes? Só que eles são... Como eles foram criados pela ordem, eles precisam seguir o que a ordem fala. Sim. Como a ordem mandou que eles fossem presos, eles foram presos. Ah, tá, mas eles honram isso, sim. Claro. Eles servem a ordem. Sim. Mesmo Meu Deus, invejando cara, a criação. Meu Deus, essa parada deles tocando a música da realidade perante a ordem ficou bom demais, assim, né? Caralho, um pouco, meu Deus, tipo assim, é um pouco da ideia que... Cara, de novo, eu nunca vou esconder as minhas influências. Tolkien fala sobre a música criar as coisas. Silmarillion, pra quem leu, pra quem teve a coragem de encarar o livro. O livro é massa pra caralho, não é tudo isso, tá? Que fala com essas paradas, tipo, mas porque é muita informação. Eu até falei de uma amiga minha também, que artista de BH, Luísa Máximo, se quiserem ver o trampo dela massa pra caralho, ela foi ler o Silmarillion e ela falou pra mim, porra, muita gente disse pra mim que o Silmarillion era um livro, tipo, assustador de ler. Por causa disso eu não li durante muito tempo. E agora quando eu parei pra ler, eu amei. Eu tô tipo, e é justamente isso, tipo, ele só tem muita informação. Quando eu fui ler a primeira vez, me falaram, lê com papel e caneta do lado. Exatamente. Tá, não porque, tipo assim, é complicado o livro, é só porque é muita gente fala sobre exatamente isso, tipo, a criação desde do início, sabe? Ele dá uma melhor ilustração de início que tu pode ter, assim. Não, e eu gosto dessa ideia de que o cantar cria as coisas. Sim, cara. Né? Eu acho que porque tem a ideia de que o ser humano é rítmico e ele canta desde sempre, né? Sim, a música é um negócio primal, primordial, assim, né? Então, a ideia do instrumento de sopro também é bem bíblico, né? Os anjos tocam a trompeta, sim, né? 7 anjos tocam as trompetas, se eu não me engano, no tipo Apocalipse. Então, tem essa pegada bíblica, hebraica, assim, que eu acho massa, tá ligado? Massa. Mas... De novo, não significa que foram eles que criaram o mundo. Eles anunciaram o começo do mundo ao tocar a música. Eles organizaram a criação. Sim. E ao fazer isso, eles invejaram os mortais. Porque os mortais não precisam organizar a criação. Eles não precisam servir a nada. Eles foram criados por deusas para não servir a elas. E os serafes acham isso um absurdo. Você tem que servir a ordem. Você tem que servir a ordem. E começaram a matar tudo. Por mais que, assim, eventualmente, várias pessoas, elas acabam se dedicando a servir uma religião, no final das contas. Exato, exato. Mas ainda assim, outras pessoas querem ser só livres. Exatamente. E o próprio e o livre-arbítrio, né, ele é inerente à própria vida, tá ligado? Sim. Então, um seraf cavaquinho. Um seraf cavaquinho. Não, instrumento de sopro, rapaz. Mas dá pra ter um seraf flauta transversa, pra quem conhece um Jethro Tull aí. É verdade. Mas pra caralho. E aí, assim, talvez eu não use tanto a imagem do instrumento de sopro, mas eu pegue o que ele representa, entendeu? Se uma tuba ela é grossa pra caralho, é profunda e não sei o quê, tem um corpo... Sabe quem que eu imagino? O rei do crime no novo Homem-Aranha. No Into the Spider-Verse. Eu boto fé. Sabe, tipo, ele é largo, ele é redondo, o rosto é no meio, assim. Eu acabei de lembrar, muito foda. Não, explodiu muito foda agora. Tem cara, olha que loucura. Tem uma... Serafos do Ocarina. É verdade, velho. Tem uma peça, que ela é na verdade uma peça pra música, que é chamado Pedro e o Lobo. Ela é uma peça russa, eu não lembro o artista, na minha cabeça é o Stravinsky, mas eu não sei se é mesmo, tá? Que ele conta a história... Cultura, rapaz, cultura. Ele conta a história de Pedro e o Lobo, só que cada personagem é um instrumento. Tá, Pedro e o Lobo é aquela velha história do gurizinho que ficava tipo... E não é, nessa versão e não é. Então, tipo, o louco, velho, é que cada personagem é um instrumento e a personalidade é dada muito pelo que o instrumento pode fazer, entendeu? Sim. E é muito massa, cara. Eu vou usar isso como tipo, referência pra poder determinar pro artista o que tem que fazer. Então eu preciso arranjar um artista que manje de desenho e música.
Vai ser meio Nossa. foda. Mas tipo... Não, que a arte tá ali, um Tá do ali, lado do né? outro. É verdade. Sim. Tá, vamos sair Sim. disso aí, senão a gente vai ficar muito tempo Tá. nisso. O Smog Dark Souls 1 é uma tuba. Porra, com certeza. Ah, é verdade, velho. Ele é uma tuba, é verdade. Com certeza, velho. Mas... Tá, vamos falar do Arcano. Vou falar do Arcano. Ele é um plano tá. importante. Perguntaram uma parada que eu achei interessante falar. Perguntaram se os Seraphs, eles são celestiais. Ou se eles estão perto dos Azimar. Não De existe alguma Azimar no cenário. Sim, mas assim, tipo, em comparação. Não. Não porque Azimar não tem, tipo, o poder absurdo de um... É, não. Mas ele é celestial? Ele é um celestial. Ele é celestial. Mas é assim, ó, ele é tão celestial quanto o gigante. Quando eu for fazer ficha de gigantes, o subtipo deles vai ser celestial. Eles são celestiais, eles foram criados pelo céu. Ah, que doido. Entendeu? Tipo, tanto quanto o tipo do dragão também é celestial. Ele não é mágico. Magical Beast. Aham. Ele é um celestial, velho, tá ligado? Ele faz parte do mitos da criação. Ele faz parte do mitos da criação. Doido. Então, essa pegada de o que... O que foi? E o Seraph Beatbox do Roxo. Tem Seraph... Pô, sei lá, é verdade. Eu não tinha pensado nisso, é velho. instrumento de sopro, né? Corda. Ó, o Pato tá nos divulgando. Sim, velho, o Pato é muito. É, muito cara, ótimo, o Pato né? é, velho, É sério. muito ele, velho. Sim. A gente teve uma conversa hoje, o bicho... Ele tem um coração muito puro, velho. Tem, velho. Tipo, ele falou sobre o quanto ele curtiu o projeto e o quanto ele achou foda pra caralho. E assim, tipo, a gente conversou com ele e falou, cara, muito obrigado, tudo que tá fazendo, tá se ajudando pra caralho dele, velho. Que força, eu queria estar ajudando mais. E eu, cara, Pois é. Pato, meu Deus, É foda, velho. É foda. é foda. Tá, vamos falar do Arcanum? Segue, vai. Beleza. O Arcanum, ele é um plano importante em Skyfall porque ele é o espaço. Ele é o espaço. Então, tipo. Então, se tu fizer a campanha Mass Effect em Skyfall, tu vai fazer no Arcano, né? É. Não, mas tipo assim, se você viajasse. Porque qual que é a vibe? Que eu acho isso massa. Quando tu sai do plano material primário e vai pra, por exemplo, Valsh, que é o plano dos Halflings, que é a última coisa que a gente vai tipo, falar sobre. Se tu for através de um portal, você vai de A pra B e não passa pelo Arcanum. Você tem uma porta, tem um portal e chega. Se por um acaso você fizer uma viagem astral pra lá, você passa pelo Arcanum. Ele é o espaço. Ele é literalmente o espaço entre dois planetas. Tá, se tu fizer uma viagem astral, tipo, literalmente ir daquilo lá a efeito de magia. Isso. Não, tipo, entrar numa porta que te teletransporta pra outro lugar. Exatamente. Não te põe, sabe? E, por exemplo, magias de teletransporte que não fazem portais te fazem passar pelo Arcano. E o Arcano é o plano do caos. Não do caos elemental, mas do caos arcano. Tipo, o Arcano você vai estar vendo coisas tipo elefante voando com uma fireball do lado e uma torre de tipo castelo. Você vai ver a ideia de fabricação de alguma coisa. Você vai ver o sonho de alguém. Tudo isso vai estar misturado no nada roxo, cinza. O subconsciente coletivo tá no Arcano. Exatamente. Toda essa parada. Nossa senhora, vamos. Agora a gente tá no StarCraft. Então, é uma pira do caralho. No StarCraft, tem um cara, ele descobriu uma parada chamada Ukala. Aham. Que é tipo, só que assim, eles efetivamente precisaram ativar essa parada que é um cristal que ligou, porque todos os protos, porque o que eles tinham de cabelo não era cabelo, na real, eram cordões Sim. neurais. Aham. E aí, tipo assim, todos eles viviam juntos nessa. Então, quando um pensava, o outro sabia das intenções do pensamento. Então, não necessariamente ele lia a cabeça dele, Sim. sabe? Mas, tipo assim, se eu falasse, tipo... sei lá, pô, cara, eu tô empolgado, ou alguma coisa assim, tu sabe, tipo, intensidade da empolgação, sabe? Essas coisas tudo, tá Sim, ligado? aham. Então, a pira do Arcanum, em algum nível tem isso no sentido de que quando você relaxa Aham, e dorme, tu permite que a tua mente vá para o Arcanum, sim. tá ligado? E tu só consegue interpretar o Arcanum em sonhos. Tu não consegue compreender ele olhando pra ele, Não, porque quando tu olha pro céu, tu só vê estrela. tá? Essa é a vibe. Essa é a O vibe. azul que tu vê e o céu negro que tu vê são consequências também do fato de você não conseguir interpretar o que o Arcanum tem. Tu consegue ver a luz no fim do túnel. Várias luzes no fim do túnel. São as estrelas. Sim, São as portas. sim. Mas tu não consegue compreender o que está acontecendo. O que os magos fazem? Eles usam o poder deles para poder criar runas e pequenos manipulações de realidade para poder fazer a realidade do Arcano se sobrepor momentaneamente sobre o plano material primário. Que daí é onde a Fireball sai. Quando a Fireball sai. Mas tu literalmente entra no Arcano rapidamente, pega uma Fireball que tá jogando e joga no plano material primário. Ela tá no Arcano. Você pegou ela e colocou no plano material
primário. O que significa que, tipo, todo mundo que usa magia tem o perigo de bater com um dragão no processo? Se ele estiver dormindo. Se ele estiver dormindo. Pra efeitos mecânicos, eu não vou colocar isso por aquela questão que a gente começou de complicar o jogo. Sim, pô, mas imagina, do 11º dia ninguém usa magia. Para, senão Então, fudeu. mas isso pode ser que o mestre use, entendeu? Ah, legal. Aham. Tipo, ele pode causar uma complicação na mesa. Você viu um dragão quando você conjurou o Fireball no 11º dia. Você tá grávido de um Dragonborn, e aí? Caralho, que massa, velho. Puta Entendeu? que pariu, sim. Você vai o quê? Abortar? Você vai fazer um ritual pra tirar isso? Você poderia, você pode. E aí? Os dragões não curtem muito quando as pessoas fazem isso, imagina. Talvez não- eles nem se importem. Não se eles importa. nem sabem, tá legal. ligado? Aham. Tem como dormir num plano e acordar em outro? Tem. Psionicos fazem isso. Caralho, que loucura, velho. Inclusive, era uma das formas de transporte em Dark Sun mais efetivas, né? Tipo, você dorme e acorda no outro pico. Você viajou pelo cinza. É meio que essa vibe. Caralho, que pira. Mas, tipo assim, não é tipo... Eu preciso estar preparado pra isso, entendeu? Entendi. Não Aham. é uma coisa que surge, assim. Caralho. Tá, ô rapaz, eu tô vendo que algumas pessoas estão mencionando que tá travando pra caralho. Daqui tá verdinho. É porque provavelmente a internet da pessoa não pega os 720 e 60 FPS. E a gente não tem a opção de dar dump down ainda. Mas né? eu não sei se isso funciona assim ainda. Não sei também. Aqui tá normal, Tá. Vamos não ver tá qual travando, é, pra mim tá vamos ver qual safe, é suave, que tá a de parada. boa. Você acorda em Alagoinha. É a vida, cara. Imagina se o maluco dorme e acorda em Alagoinha. Meu Deus do céu. Tá, mas enfim, tá tudo certo. Tá tudo certo. Último plano que nóis. a gente vai falar hoje. Último que a gente vai falar hoje. Vaush. Vaush. Que é muito louco. Que é muito doido, tá? Vaush, W-A-L-S-H. Vaush. Vaush é o plano dos Halflings. Saiu, subiu violento aí. Sou eu, talvez tenha estourado lá. Vaush, ele é o plano dos Halflings. Aham, Ele é um planeta verde. Você consegue ver ele a olho nu ao olhar pro céu. tá. Ele tá lá. Sim, e ele é o mini planetinha. Ele é um mini planetinha. Ele parece grande quando você olha ele Sim. à distância, porque o tamanho dele, claro, é muito menor do que a Lua Lápis, que ela fica grande no céu, mas você consegue até ver, tipo, mais ou menos assim, que ele é verdinho, parece ter vegetação pra caralho. Massa. E a vibe é que uma pessoa normal, se caminhar em linha reta, dá a volta no planeta em um dia. Em um dia. Aham. É. Então essa é a vibe. O planeta também, por questões de simplificação mecânica, ele tem uma duração de dia de 24 horas, é muito similar, assim, né? Aham, sim. E a parada é que os Halflings, eles dizem que esse plano foi criado pela arquiteta pra proteger eles. Sim. E eles também têm essa pira de que eles falam, a gente viu a arquiteta. A gente viu a A arquiteta. gente é viu isso, né? a arquiteta. A gente viu a arquiteta e ela morreu em Opaf. A gente sabe disso. A gente sabe que ela nos salvou e se sacrificou por nós. Ela é nossa salvadora. Então, assim, a galera diz que, tipo, velho... Tipo... Você não pode ter visto ela. Ninguém viu. Ninguém viu, sim, é. Eles falam, não, a gente viu e a gente sabe que ela morreu. O deicídio aconteceu. Sim. É porque eles dizem que a arquiteta foi assassinada. Ela seria assassinada. Os Halflings trouxeram isso. Tipo, cara, a arquiteta vai ser assassinada. Vai ser uma morte morrida, feita assim, né? Sim. A vida, quando desapareceu, eles dizem que ela morreu porque ela desapareceu. Mas ela, assim, não tem confirmação mais ou menos do que aconteceu. Não tem nenhuma pista. Sim. Enquanto que os Halflings dizem, não, olha só. Morreu mesmo, tá ligado? Tá, mas é tipo assim, ela foi assassinada? Os Halflings dizem que sim. Que ela só falando que ela foi assassinada. E eles viram isso? Não. Então eles não sabem porquê nem nada. Não. Quem sabe, tipo, ela só chegou pra eles e falou, eu sei o que vai acontecer comigo. E eu preciso sei o que vai prender acontecer vocês." com vocês. Eu preciso Sim. que vocês fiquem protegidos. Sim. E vocês não podem sair daqui. Não abram portas. Sim. E pra garantir, eu os amaldiçoo. Vocês não vão conseguir mais abrir portas. Porque o que leva... A porta que leva do portal, do plano material primário para Vaush é uma portinha pequenininha que Aham. tá numa pedra na cidade de Albric, na capital. Coincidentemente. Coincidentemente. Na capital. Na capital. Massa. E aí lá, quando eles chegaram lá, ele é um planeta muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho, muito pequenininho. E ele tem muitos lagos, assim, e tal. E os Halflings ficaram presos lá por tanto tempo que eles criaram um sistema de clãs internos deles, assim. E eles, tipo, tem guerras entre clãs, não sei o que, por poder, que na verdade eles às vezes esquecem do que tá acontecendo e fazem festa e a guerra acaba sem muito motivo, assim. Eles viviam uma vida muito caótica lá. E sem portas, né? Até que Sem um portas. dia alguém abriu a porta,
que leva pro plano deles, eles puderam sair e começar a ver o mundo lá fora. Massa. Como ficou o estado depois de toda a treta. Exatamente. Perguntaram como funciona a gravidade lá. Ela é um pouco mais forte do que o normal, mas não é pra caralho, assim, Sim. né? E possui oceanos? Não tem oceanos, tem lagos grandes. Massa. É claro, até porque É. um oceano vai ser o tamanho do planeta. Exatamente. Então tem essa vibe de... enfim, só acontece lagos, né? Inclusive, os halflings do cenário são o grande foco de culinária. Tipo assim, a grande descrição de culinária é dos halflings. Eles que investigam isso por muito tempo. Originalmente Nossa. a gente ia conseguir fazer um vídeo com uns parceiros, mas eu não recebi mais resposta. Não sei se vai rolar. Mas eles estavam desenvolvendo uma culinária halfling. Um prato halfling específico. Porra. E é louco porque os halflings, eles criam e montam em lhamas. Aham. Então Valsh é um local que tem lhamas e eles montam nas lhamas. Tipo, lhamas de guerra. War Llamas. War Dire Llamas. Llamas. Dire Llamas. Mas eles não comem lhamas. Eles não comem llamas. Eles comem ovelhas e peixes de rio, que são aqueles peixes grandes, né? Peixe Sim. que eles chamam de peixe de couro. Né? E então, assim, tem essa pira. E eu quero colocar no cenário, eu não sei se eu vou conseguir colocar no livreto, mas eu quero colocar no cenário uma vibe de culinária pra dar buff. Que doido. Tipo, uma pegada meio Monster Hunter, assim. Tá. De tu conseguir fazer algumas coisas e a culinária te dá alguns buffs a mais, entendeu? Ela funciona como algo mágico. Entendi. Tu vai conseguir fazer um teste pra isso e não sei o quê. E aí coletar ingredientes é uma parada bem interessante, tá Sim. ligado? Pô, isso é um bagulho que eu não sei... Cara, eu sempre quis ver isso funcionando, mas eu não faço ideia como é que é o jeito ideal de fazer isso. Então, eu tô pensando em fazer um arquétipo de alguma classe que usa isso, entendeu? Sim. Porque daí equilibra. O cara pode fazer, tipo, uma vez por dia, Sim. entendeu? Mas o meu problema maior com essa parada toda era tipo assim, o que eu coleto? Entendeu? Tipo assim, Sim. eu sempre quis fazer uma parada tipo assim, pô, se tu quiser fazer um mago, mestrar a mesa, quiser fazer um mago e tu quiser pegar ingrediente louco, até fizemos isso uma vez Fizemos, com o bloco, E aí, cara, se tu quiser, sabe, pra tu fazer tuas magias, pode arrancar os pedaços estranhos das coisas. Só que tu nunca, tipo, eu nunca pensei, sabe, onde é que ia dar na questão de, tá, ele vai lá e tira um, sei lá, um tentáculo de um que Mind assim, ó, Flayer, o olho que do eu- Beholder, e eu fiquei tipo, O que eu vou colocar? Eu vou colocar coisas assim, tipo, o ingrediente gosmento arcano. Aí tu tem que combinar um gosmento com um cheiroso com um não sei o quê. Entendeu? Tipo, é essa vibe. é quase um Yu-Gi-Oh! É quase um Yu-Gi-Oh! Não, Yu-Gi-Oh! aí, Forbidden Memories. aí ao combinar essas coisas, você consegue um efeito mágico específico. Entendi. E aí, tipo assim, eu matei um É mais, Beholder. ou menos como é no Monster Hunter. Cara, dá uma olhada pra tu ver como é que é o segundo Monster então. Hunter. Que ele E tem um aí, negócio de ele tem essas ingrediente coisas, né? fresh. Então. E aí a vibe é essa, tipo, mestre, eu matei um Beholder. Posso considerar que o olho dele é um item gosmento arcano? Porra, pode. Então, beleza, eu peguei um olho de Beholder, posso dar na minha culinária. Legal. Entendeu? Pô, isso aí realmente é uma puta ideia. Tipo, aí fica mais livre, entendeu? Sim, de fazer essa. De generalizar, digamos De assim. generalizar. E aí tu conversa com o teu mestre e define. Isso, ele. eu preciso de uma carcaça muito grossa. Pô, mestre, eu posso considerar que, tipo, as armas do Hook Horror, né? Do tipo Gancho Horror, é um item desse? Pô, pode. Beleza, coletei. Entendeu? Coletei. Massa, irado. Essa é a Como vibe. todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. Bag of Holding pra É isso carregar aí, essas vai coisas, só colocando vamos. e vai. Sim. Fechou? A gente fechou, cara. Acho que fechou. Fechamos. Cosmologia, falamos sobre. Falamos sobre. O que nós falamos sobre hoje? Falamos sobre. O plano material primário. Falamos sobre o sistema solar de Om. Falamos sobre as duas luas, que é Lápis e Vermi. Falamos sobre Varmar. Que é também, o plano dos demônios. plano dos demônios. Falamos sobre o Arcanum e magia, como que isso funciona. E falamos dos Halflings. Isso. Sua e do plano de culinária, Valsh. da sua cultura em questão das lhamas. E enfim, tudo que eles representam pro mundo. Mas, rapaz, finaleira da parada, abrir pra perguntas. Agora a gente vai bater o olho no chat mesmo e começar a responder as paradas. Ó, pra ti, se eles marcarem informação, tu vê? Vejo. Marca Então, informação Fireball Ou nas Mestre suas Pedroca, perguntas. que também eu Ou consigo Mestre ver. Pedroca, Eu sim. Responderei um tempo de perguntas e respostas pra poder fazer essa parada de acompanhar. Tá, fechou. Então, a partir de agora, vai. Se você usar uma viagem planar, você pode invadir uma saleta? Seria possível, sim. Desde que tu saiba a posição dela nos astros, com certeza. Sim, mas a saleta é o bagulho por baixo dos panos. Exato, Tá, exato. beleza. Que é tipo a torre do mago. Exatamente. Massa, tá. Se eles não podem abrir portas pelo lado de dentro, eles não devem dizer que o plano deles era o plano material primário, né? Eles não vão dizer. Pra eles, o plano material primário era... Sim, porque eles foram postos lá também, né? O plano foi criado pra eles. Ah, tem isso, né? Tem portas lá? Qualquer tipo de porta lá? Não. Lá é tudo aberto. Não, lá tem. Lá tem porta pra caralho. Ah, é? É. Que são estrelas que tu só consegue ver de lá. Sim. Então tem essa pegada.
Tá. Corais são vivos. Se um Kia morrer no mar, ele continua crescendo e se reproduzindo a ponto de se tornar um recife? Se tiver outras coisas próximas, sim. Inclusive, a gente tava discutindo a questão de Que doido. Kias morrerem em terra. Quando um Kia morre em terra e ele vira um coral, o tipo de coral que ele vira vai ser diferente. Talvez ele seja casa pra peixes, casa pra larvas, casa pra insetos, não pra bichos do mar, entendeu? Então ele continua vivo, como um coral terrestre. Sim. E aí peixes e toda uma fauna e flora Mas como diferente. assim casa pra peixe? É que, tipo assim, no mar, um coral acaba sendo uma casa pra peixes, né? Sim, mas e outras tipo- coisas, anêmonas, Sim, coisas assim. mas na terra, como é que ele vai ser uma casa pra peixe? Ele não vai ser pra não, peixe. Peixe não, porque não tem peixe Sim, em terra. ele vai ser tipo, ele vai ser uma variante de árvore. Tipo isso, assim, só que com outras possibilidades, entendeu? Sim. Vão crescer coisas diferentes, aparecer Com coisas aquela estética diferentes. marinha, assim. Exato, é. Puta que estileira. Massa pra caralho. Massa. Nossa, passou muita parada aqui. Como saber qual a constelação de uma sala? Não, tem que estudar, é por teste. Sim, por teste, tá. Os caras já eles conseguiram cartografar entradas e saídas. Minha guild, hein? Minha Fechou, guild é isso usada. aí. Fechou, nice. Alguém consegue ver e compreender o arcano, tipo os dragões? Magos de nível muito alto conseguem. É o motivo pelo qual eles conseguem realizar magias de nível mais alto. Conjurar uma magia de nível mais alto em Skyfall nada mais é do que tu acessar camadas mais profundas do arcano. Então essa é a pegada. Tipo, truques, por exemplo, tu manipula a realidade pra se aproximar do arcano. Você não entra no arcano de fato. Sim. Quando você usa uma magia de primeiro nível, você tá pegando uma porra do arcano e colocando aqui. E tipo, seria correto dizer que tipo, quanto nível mais alto de magia, mais próximo do centro do arcano tu fica, mais insano tu vai ficando? Talvez. Pode ser. Eu sou sempre passivo na mecânica de interessante também. mecânica de insanidade, hein? Acho mais pra caralho. Tá. O Sol é o plano elemental do fogo? Não, o Sol é o Sol. Os planos elementais estão em outra vibe. A gente até nem falou muito deles, né? Mas eles são outra vibe, né? Então. Porque eles têm mais coisa a ver com os Urodelos. Com os Urodelos, Isso. exato. Sobre dragões, se alguém quiser matar o dragão, mas chegar um pé rapado e dar o last hit... O pé rapado vira pro dragão, velho. Só que assim, rapaz, não é MMO, né? É, exato. Não tem. Exato. Sabe, tipo, todo mundo ali tem noção do que tá acontecendo no seu entorno a metros de distância, tá ligado? Não vai ter um cara embaixo da pedra ali, assim, ó. Exato. Que animal. Guilds podem ser aliadas? Podem, claro. Ah, é sabido se as deusas possuem planos exclusivos delas? Aí que entra os Maeten, são os liches divinos, né? Eles acreditam que eles na verdade dão o coração e a alma deles para essas deusas e eles acreditam que eles seguem única e exclusivamente a vontade delas. Então Saigon, por exemplo, que é o Maeten das marés, ele é um tritão gigante que bate com uma âncora, assim, é massa pra caralho. Pô, que estileira. Ele usa tipo uma âncora com a corrente, sabe? Sim, se o Pato tivesse aqui, ele ia falar que era o Nautilus. Exato. E a pegada, então, é que, tipo, ele acredita que a maré vai salvar o mundo por tomar o mundo. A maré tem que tomar o mundo pra proteger a queda. Sim. E ela volta e tira a ilha e aí o mundo tá safo. Eu tinha muito isso na cabeça também, cada um tem a sua agenda pessoal tentando fazer o que... Os únicos que devem, na minha cabeça, não sei se é isso, mas os únicos que tinham uma agenda que eles estavam seguindo pra manter o mundo funcionando eram os dragões. E aí de resto tá meio que todo mundo olhando pro seu umbigo, falando, não, eu sei o que é melhor, então vamos fazer isso aqui. Pois é. Massa. Rapaz, eu tô perdendo as perguntas. Tá. Guilds podem ser aliados, sabidos dos deuses. Você pode recusar a dádiva ou você viveria com o fardo dela? Não, tu não tem como recusar. Quando tu nasce, tu já é uma tu dádiva. nasce e tu não consegue recusar ser um Kia. No máximo um Tiflin. A única... mas assim... Você vai viver... Pouco. Quase nada. É. Seria o equivalente a 20 anos, 20 e poucos anos. Sim. Dá pra ser um Halfling bardo que é ator e contracena com uma lhama que também é barda? Por que não? Por que não? Por que não? Existe algum tipo de culto aos demônios que aparecem no anel? Puta que pariu, imagina, tipo, tem gente que tá enchendo o saco ainda. É provável, claro. Pô, imagina, então na tua cidade não só tu tem que ficar preocupado na virada do ano com aqueles que... com os demônios que possivelmente podem invadir, mas pode ter alguém ali dentro, pode ser um agente duplo, que tipo vai sair estourando as portas de casa, essas coisas assim. Tem um nome que eu adoro, velho, que eu vou usar bastante na aventura com vocês. Eles vão ser meio que os primeiros inimigos porque eles são mais conhecidos, que é o Círculo de Giz Caucasiano. Círculo de Giz Caucasiano? Que é um culto especializado em colocar círculos de giz branco em locais super escondidos. tipo assim, embaixo da tua mesa.
Mas os kobolds não conseguem... Eles estão sempre com... Né? Em Os kobolds conflito. estão constantemente assassinando criaturas desse clã, assim. Massa. Desse culto. Mas Massa, é a vamos, vibe, tipo, kobolds! eles meio que preparam os locais pra ser atacados por demônios na virada de anel. Sim. Massa. Tá ligado? Caralho, que treta. Tem uma porta pro sol? Não. Dragão pode tirar a maldição dos Halflings? Talvez. Como saber qual a constelação de uma sala? Não sei. Só o plano elemental de hoje, já respondemos. Guild pode ser aliadas ou inimigas declaradas? Sim. Imagino que sim, né? Claro. Imagina, teria a possibilidade de viagens mágicas interplanetárias? Sim. É o mar astral, é isso É aí. o mar astral, E aí Uma loucura. se arrisca no bagulho. É. Como funciona o Scroll? O scroll, ele é uma instrução de como acessar o plano do arcano. Então ele concretamente diz onde você tem que ir no arcano. Ah, tá. Massa. Então ele provavelmente diz posições das coisas, entendeu? Entendi. Quando você encontrar um elefante chifrudo, tu pega à esquerda a torre cabeluda e sabe, tipo Só que assim, isso tá tudo escrito de um jeito muito estranho. Assim, a que pessoa- são direções que tipo, o maluco que manja, ele vai ler aquilo e aí ele vai conjurar, entendeu? Sim. Massa. Louco. Eu imaginei sendo uma parada tipo, como se fosse algo já pré-made, assim, sabe? Tu só vai abrir virado pro cara. Tá ligado? Ah, tá, e aí sai e aí, a tipo, parada. literalmente... Não, velho, tá- tu tem que um conjurar, ponto- velho. Tu Tem que entrar conjurar. no arcano mesmo que rapidamente. A Terra é oca e existem portas pro núcleo da Terra. Talvez. Dragon Ball consegue nascer de criaturas muito pequenas, tipo um sapo, um inseto. Sim. Como seria o tamanho deles? Ele nasce do tamanho que ele tem que nascer. Normal, ele vai estourar o inseto de uma maneira E aí o terrível. ovo vai ficar se desenvolvendo sozinho e aí ele Ah, mas ele se desenvolve vai se sozinho desenvolvendo. fora. Aham. Porque se tu tira o ovo de humanos, por exemplo, ele para de se desenvolver. Mais ou menos. Tipo assim, se tu tira de um humano, por exemplo, o humano tá sussa. Aham. O ovo falha por não ter mais essência. Normalmente tipo, na natureza alguma coisa vai acontecer que vai meio que dar cabo daquele ovo, entendeu? Entendi. Ou ele vai ser comido, ou ele vai ser adotado por, sei lá, pássaros estranhos, entendeu? Tipo, ele, como tem mais energia natural na natureza, o ovo se desenvolve. Sim, Ou é eliminado, entendeu? sim. Massa. Os Tem deu... uma- Fala. Fala. Considerando que o Sol é uma estrela, ele é uma sala, essa é muito boa. Ah... Eu acredito que sim, cara. Pois é, Acredito que então. sim. Ah, por isso que tem a gente perguntando se dá pra ter porta pro sol. Que doido. Ele não é o plano, na verdade, né? Assim, tanto quanto... Ele é um plano elemental, mas provavelmente ele é uma sala. Massa. As deusas podem se materializar? Não. Só os dragões. Os dragões estão lá de Só- kimoninho. Então, de kimoninho, é De verdade. kimoninho. Isso mesmo. Vocês já pensaram que seriam as estrelas cadentes ou meteoros do mundo Skyfall? É uma sala, né? Ou uma queda. Ou uma queda, será? O Pois anúncio é. de uma queda? Pois é. Caralho, velho, que treta. Teoricamente, o bagulho dá várias voltas antes de bater, né, então? Sim. Caralho, rapaz, é Tem muita pergunta. coisa. Mas assim, massa. Pra galera que tem outras dúvidas, coloque também lá nos comentários do vídeo. A gente tá falando isso que a gente já chegou em 1 hora e pouco de vídeo, né? Sim. Então a gente vai se manter sempre Mais nessa ou menos vibe. nessa vibe, é. Eu vou falar dos apoiadores que nós tivemos desde ontem à noite, cara. Massa, a gente teve fechou. bastante apoiador desde ontem à noite. E ao falar desses apoiadores, eu queria já agradecer todo mundo que tá acompanhando e ajudando aí. Sim. Você pode ajudar com qualquer valor, cara. Então, peço aí que vocês considerem apoiar o projeto. Lê projetito. Lê Projetitos. Temos várias recompensas interessantes e hoje eu coloquei recompensas novas. Eu coloquei a possibilidade de você criar a sua guilda não precisando pagar os 150. Massa. Isso é interessante pra quem, tipo, eu já faço o apoio de 100, mas eu queria ter a possibilidade de criar uma guilda, eu não quero pagar mais 150. Então eu botei 50 pila, tu pode criar a tua guilda, mas tu não recebe nada a não ser o teu certificado de guilda, né? Sim. Ele é específico Pô, pra quem mas quer criar a guilda. Certificado de guilda já Não, é é estileiro animal, demais. velho, é animal. É. Cara, isso aqui tem uma coisa que... Tem duas perguntas aqui que eu achei massa pra caralho. Que eu perdi, velho. E aí, gurizada, e aí, ovo canhoto. Mas uma delas tá aqui, que é... Seria possível achar uma porta pra uma ilha em queda? Pô, Foda, isso é cara. louco, velho. Que louco, velho. Beleza, a gente tem aqui, eu vou fazer as... Tá, desculpa. Se eu tiver um plano distante de Op, eu posso me salvar? Isso é uma das grandes discussões, por isso que eu achei massa. Qual? Se eu estiver num plano distante de Op, eu posso me salvar? Porque tem um monte de gente que tem dessas, né? Que fala, eu vou Tem. entrar numa porta e aí quando a ilha bater e cair, eu tô de boa. Não vai dar treta. Exato. É. Isso com certeza tem, tá ligado? Com certeza tem. Tipo, o plano de Vaush, por exemplo, Uhum. ele é um plano foco, entendeu? Lápis é outro, Vermi é outro. Sim. Só que ele não é o plano de Op, entendeu? E não Sim. é OPAF. Mas o que vai acontecer quando cair? As portas vão ser destruídas e consequentemente as salas? E as estrelas, Pois consequentemente, ainda? E aí, acabando as estrelas, acabam os sistemas solares próximos? É, então. Então será que não vai estourar o Sol
Porque se o Sol é uma sala e, né, tem uma porta pra ele e ele explodir, não acaba o mundo? Por isso tão catastrófico é essa parada, né, velho? Tipo, beleza, vai. Beleza, eu vou pegar aqui a partir das 8 horas. O Luiz Correia foi o primeiro apoio a partir das 8, então eu vou começar com ele. Põe aqui, vamos fazer aquele esquema que a gente fez da outra vez. Calma, falando, vai. 1 a 1? Vamos, vai. Começa. Aqui com o Luiz Correia. Luiz Correia de Almeida. Jorel Marciano Restano. Matheus, só Matheus. Henrique Santi. William Gasperin. Colheita Feliz. Arthur Lopes. Heitor Quartesani. Vai, foi. Pedro Israel. Jean Lucas. Paulo Ricardo de Fátima Correia. Bruno Malbrigades. Luiz. Caralho. Marco Rezende. Victor Leroy Matos. Pô, Ó, esse foi massa. Véio. Oliver Batista Novaes. Marco Rezende. A Juliana Batista. Guilherme Couto Fernandes. Fernando Ramsel. Arthur Massariol Novaes. Caleb Batista. Rodrigo Araújo. Ludovico. Ah, tá. Achei que eu não sabia. Atílio Silva Ferreira. Onde é que tá? Michael Guerra dos Santos. Gabriel Sestaro, ou Sestaro, não sei. Luiz Sanches. Giovanni Milani. Elizabeth O. Costa. Elizabeth. Felipe Camargo Infanger Coutinho. Gabriel Bizulli. Hey You. Hey You. Exato. Muito bom. Magalhães Neto. Bruno Manuel. Douglas Balaense. Baense. Félix Raman Silva Silveira. Pedro Barbosa. Pedro Barbosa de novo. Pô, brother, caralho. Double Rainbow Across the Sky. Tiago Gomes Furco. Denis Oliveira. Se o teu nome for Tiago com Y, tu é muito estileira, brother. Isso é massa pra caralho. Gabriel Nascimento de Oliveira Fernandes. Vitor Marques Ciúcio. Sérgio Felipe. João. Gui Lemos. João Vitor Lefko Rudek. Gustavo Valente Gumini. Miodismok. Luiz Carlos da Silva Santos. Hélio André Coraza Jacinto. Ícaro Argenta Malheiros. Vinícius Roque. Igor Palmieri. Guilherme Pacheco e Silva. Gabriel Rodrigues Caça. Quanta gente, velho. Eric. Diego Oliveira Cardoso. Henrique Antônio. E esses foram os nossos apoiadores. Que difícil. Uau. Esse Thiago sou eu. E aí, Flux? Porra, que animal, velho. Massa. Irado. Muito obrigado por todos que apoiaram. Temos tipos de apoio diferentes. Você pode apoiar com apenas 10 pilinhas. E aí você já tem acesso ao Reduto dos Heróis, por exemplo. Você pode apoiar com 30 para ter acesso ao PDF para poder jogar nesse cenário. Tem também as aventuras, tem também guildas que você pode criar. Tem uma série de coisas diferentes. E agora a gente colocou também a possibilidade de você jogar uma aventura comigo nesse cenário. Ô, louco! 5 pessoas. Quando fechar essas 5, eu coloco mais 5 e eu vou fazendo isso até o final da parada. Então vamos ver quantas mesas. É, pedrada. Mas, cara, a gente quer muito fazer isso dar certo. Fazer isso funcionar. Então, se você quiser já apoiar o projeto e também jogar uma mesa com o Pedroca nesse projeto, nesse universo, então já é uma chance massa. Estamos em 48%, rapaz. Surreal, velho. Desde que a gente começou a fazer isso, a gente tá no 6º boletim da queda. E a gente foi de 32, 33% para 48%. Tamo indo. A gente assim, tem mais 16 dias. Temos mais 16 dias. Eu vou ser ultra honesto com vocês. Precisamos dar uma acelerada nesse ritmo. Né? A gente tá precisando fazer praticamente R$1.000 por dia. E já fechou o mesa, falaram. E fechou o mês, Já fechou o mesa. Já fechou o mesa? Estão falando aqui. Caralho, então fiquem atentos porque agora eu já vou criar o outro apoio. Massa. Tipo, agora, assim. Então, acabando isso aqui, fica dando F5 lá na página se tu quiser pegar. Porque daí eu faço outro e outro, eu vou fazer. Meu Deus do céu. Porque cada mesa dá uma grana, né? É uma possibilidade. Gás, claro. Sim. A cada 2 meses dá R$1.000, entendeu? Então, vamos tentar aí dar certo. Mas assim, tem também uma outra coisa. Tá, essas mesas serão presenciais? Como é que vai fazer? Não. Essas mesas são, eu expliquei lá, são por Roll20. Roll20. E o cara nervoso. recebe, o Roll20 nervoso. Todas as aventuras são a mesma, é a mesma mesa, tá? O cara recebe um PDF com a aventura que eu mestrei, com todos os handouts para Roll20, com os mapas prontos, os monstros prontos, os macros prontos. E o cara recebe também um PDF com as fichas de personagem, que vocês vão jogar como personagens prontos, é uma guilda específica. E é uma aventura que ela acontece no meio da aventura de Skyfall. Então, tipo, vai ter um momento que vocês vão passar pelos mesmos locais que o grupo passa e vão desenvolver algumas coisas que o grupo passa. Então, lembrando que isso só sai se o projeto sair, né? Então, se você tá pensando em jogar essa mesa e outras coisas, o projeto precisa sair. Caso mas essa mesa não rola se o projeto não sair, tipo... Não, porque as pessoas recebem o dinheiro de volta.
Ah, verdade, claro. Então, tudo, na verdade, só rola se o projeto sair. Claro, PDF, claro, entendi. os handouts, os certificados só sai se o pessoal... Só sair se o pessoal... claro. Né, se a gente conseguir chegar nos 32 mil reais. Sim. Então, tipo, se tiver... Pode ser que esteja empilhado, tipo, umas 10 mesas. E aí, todas as mesas se resolvem pós-produção, exato. Tá, aí eu vou marcando à medida do possível. Eu tô colocando mais ou menos as quinzenas que isso vai acontecer, né? Põe 2 recompensas de RPG por dia e tá safe. Como é que é? 2 recompensas de RPG por dia tá safe. Cara, é muita coisa, velho. É muita coisa, velho. Velho, assim, lembra que assim, cara, o Pedro trabalha como professor, brother. Não, tá ligado? Esse ano eu não sou mais professor, eu sou coordenador do ensino fundamental de uma escola internacional, velho. Sim, e aí, tipo, além 40 disso, horas, tá ligado? O Pedro tá vindo aqui todo dia pra gente gravar vídeo e pra gente fazer essa live, velho. É, tipo, movimentação surreal. Além disso, a gente tem que gravar vídeo pra editar todo dia. Cara, eu vou sair daqui, eu passei o dia em função de gravar, fazer essas paradas, eu vou sair daqui e vou ir editar vídeo, velho. Pra sair o vídeo amanhã, pra ter a pautinha, tipo, tá chegando num ponto de a gente não tá conseguindo... Não, a gente não tá conseguindo vencer as coisas, a não ser aquilo que a gente se propôs a fazer. Não, a gente tá conseguindo fazer as coisas, mas a gente não tá conseguindo lembrar, tipo, a gente termina de fazer os vídeos, daí a gente fala, tá, beleza, vamos fazer uma pauta sobre o programa de hoje, que a gente acabou de gravar. Qual que é o programa? Sabe, a gente tá viajando nisso, assim, tá foda. Mas, velho, eu comecei a botar mais fé que vai dar certo agora, porque a galera tá se envolvendo pra cacete. Então, e Patinho, né, velho? Patinho deu um gás do caralho, velho. Vários apoios a partir do Pato Papão. Inclusive, segunda-feira, dia 4, eu faço uma guilda com o Pato Papão. Sim, cara. Então, se vocês... Cara, isso vai ser incrível. Vai rolar aqui ou na stream dele? Não, vai ser aqui. Vai ser aqui? Vai ser no Formação? Vai ser no Formação. Então, rapaz, vocês vão ver o Pato criando uma guilda, velho. Vai ser louco, irado, velho. Vai ser bom demais, velho. E também, assim, talvez... Eu vou guardando várias perguntinhas daí. Boa. Pra vocês no final. Boa. Fechou. E se o Pato, por um acaso, quiser depois recomendar outro streamer massa, se vocês conhecem algum streamer legal que tá afim de fazer as paradas... Casamento Nerd, a gente já tá pensando. Cara, o Ishiro. O Ishiro é foda. Cara, o Ishiro e a Bia, velho. O Ishiro e a Bia, eles têm que ter muito uma guild. Sabe o que eu penso no Ishiro e na Bia? Eu penso naqueles Commander parceiro do Magic, tá ligado? Exato, Então, cara, vai ser massa, vai ser massa. A gente tá dando sangue pra fazer esse projeto dar certo, né? Eu já tô, na verdade, perdendo dinheiro, né? Se o projeto sair, eu perco dinheiro. Eu realmente não tô ganhando nada com isso. Né? A não ser com isso é pessoal e muito... Eu tô falando monetária, né? Monetária. Inclusive foi o motivo pelo qual eu resolvi fazer por financiamento coletivo. A gente tava discutindo, lembra de como fazer? Eu acho que o cara que faz por financiamento coletivo, ele tá fazendo pra comunidade, essencialmente. Sim. Tipo, as pessoas estão financiando, cara. Elas querem ver essa parada. Sim. Então, eu acho que é uma das coisas mais honestas que eu posso fazer com esse projeto, entendeu? Sim. Então, eu realmente espero que dê certo. Eu não dei follow no Formação Fireball ainda. Acabei de ver, eu tô dando follow agora. Mestre Pedroca follow. Exato. E, cara, é nóis. É isso aí, né? É nóis. Então, redzão no pato? Vamos dar redzinha no pato? Vamos. Eu consigo dar aqui, né? Acho que eu... não, tu tá de Mestre Pedroca. Tem que Mas ser... eu não tô de mod? Mas não, porque acho que só consegue... O único que consegue dar raid é... Vamos ver. Eu acho que ele não consegue dar raid. Papão. Vai ter que entrar no... Vai ter que entrar no coisa do Mas Formação. a gente vai conversando com o pessoal. Eu acho que eu consigo daqui, ó. Será que eu consigo dar daqui, velho? Véi. Raid, Pato, Papão. Oh, meu Deus. Aqui. Send. Não, só... deu? Então, Massa, rapaz. já chega no Pato Papão. Já chega lá mandando... Fireball. Na Fireball, mandando 1000 beijos e abraços e, tipo, 1000 agradecimentos, porque, cara, é emocionante. Já tipo, chega no IAI, belezinha. Já chega no IAI, belezinha. O quanto ele, tipo, tá tomando no coração o projeto também, cara. Então, Massa é muito nóis, Eu não faço ideia quanto tempo vai dar, mas daqui a pouquinho, tipo, vai cortar e vai entrar no coisa. Os rating não tem normalmente tem uma barrinha aqui em cima. Aqui não tem, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Vamos ver como é que tá fazendo aqui. A gente tá falando ainda. Estamos falando ainda. Será que ele confirmou a raid? Não, acho que não tem. Normalmente só dá raid e o bagulho só chega lá. Mas não está dando raid. Não está dando raid. Enquanto a gente descobre como é que faz isso, a gente vai parar pra botar pra gravar e é isso aí. Exatamente, rapaz. Chega lá no Pato Papão. Chega lá no Pato Papão. /Pato Papão. É nóis, rapaz. Beijos.